que inclusive nesse hospício tem duas pessoas que precisam de tratamento. Barroso, porque é um narcisista patológico, e o ministro Alexandre de Moraes por sadismo. Eles precisam ser internados. Há tempos que o Supremo Tribunal Federal vem se excedendo, vem cometendo abusos de autoridade e arbitrariedades, mas o que aconteceu nos últimos 7 dias é sintomático e demonstrou claramente a ditadura que nós vivemos no Brasil. No dia 15 de abril, terça passada, a Justiça da Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Ato contínuo, no mesmo dia, por birra, ministro Alexandre de Moraes negou a extradição de um traficante para a Justiça da Espanha, alegando violação ao princípio da reciprocidade. Aí no dia 20 de abril, nesse domingo, saiu uma matéria da The Economist falando sobre os excessos que vêm sendo cometidos pelo STF e fazendo duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, um ministro que rasga a Constituição rotineiramente. Barroso, presidente do STF, deu chilique e fez uma defesa enfática à atuação do STF, dizendo que o STF atua de forma ativa, como se o STF pudesse atuar de forma ativa. E fez uma defesa de Alexandre de Moraes, em que ele disse que o ministro atua com empenho e coragem, com apoio de todo o tribunal e não individualmente. E aí vejam só, ontem, dia 21 de abril, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Felipe Martins, caso ele seja filmado no seu julgamento ou nos arredores de Brasília, ele pode ser preso. E hoje, inclusive, o próprio STF coletou os celulares de jornalistas e de todos que estavam presentes no julgamento no STF contra Felipe Martins, que está sendo julgado por ele ter ido para os Estados Unidos quando nunca foi. É um manicômio jurídico, um hospício, e que inclusive nesse hospício tem duas pessoas que precisam de tratamento. Barroso, porque é um narcisista patológico, e o ministro Alexandre de Moraes por sadismo. Eles precisam ser internados. Isso me lembra muito, sabe o quê? Aquela fábula, aquele conto da roupa nova do imperador ou a roupa nova do rei, em que todos aplaudiam as vestes invisíveis do rei, vestes que ninguém podia ver, mas diziam que os incompetentes e os burros eram os que não poderiam ver. Então todos ficavam aplaudindo as vestes invisíveis do rei, até o momento em que um menino aponta, o rei está nu. O rei, pomposo, continua desfilando, continua arrogante, ciente da sua situação, mas arrogante demais para recuar e admitir que estava errado. E é o que nós estamos vivendo no país. Nós estamos vendo um Supremo Tribunal Federal que age ao arrepio da lei, que age com abuso de autoridade, e o Senado Federal finge que está tudo bem, finge que eles estão com as vestes da democracia. Poucos tinham coragem de apontar, mas hoje o mundo inteiro está vendo como, na verdade, o Brasil vive a ditadura do judiciário.